Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Suerdick, jornalista, e recebi esse convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês os principais temas que passaram aqui no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. E eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam experiências, insights e as novidades mais relevantes. Vamos conversar agora com Vanessa Andrade, ela que é nutricionista, tem uma abordagem que visa não só a melhoria na qualidade de vida, mas a prevenção de doenças, atua com educação alimentar e promoção de hábitos saudáveis. E a gente vai aproveitar a presença dela aqui no Connect para conversar um pouco e entender sobre os disruptores endócrinos e a saúde da mulher. Ela vai explicar tudo pra gente. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então, quando a gente fala em disruptores endócrinos, a gente está falando de substâncias químicas que atuam no nosso corpo e fazem uma atrapalhação no nosso sistema hormonal. E de que forma isso interfere em nós, mulheres, né? Que a gente está falando principalmente de mulheres. Os disruptores, eles estão presentes em plásticos, nas nossas maquiagens, nos cosméticos, e isso são substâncias que as mulheres mais usam. E qual é a forma que esses disruptores agem hormonalmente em nós? Atrapalhando a recepção dos nossos hormônios. Então, isso vai desde a criancinha, né, que hoje a gente já vê crianças pintando as unhas, usando aquelas maquiagens, e isso vai criando alterações hormonais que a gente vai percebendo. De que forma? Um cansaço, uma fadiga, uma alteração no ciclo hormonal, e muitas vezes isso passa despercebido, que a gente não entende, muitas mulheres não entendem que aquilo que a gente expõe sobre a nossa pele absorve totalmente e cria uma barreira na absorção e atuação dos nossos hormônios. E esse impacto ele vai acontecendo ao longo da vida com o uso dessas substâncias? Ao longo da vida, porque são substâncias tóxicas que vão acumulando no nosso organismo e vai criando alterações hormonais e metabólicas. Então, muitas das alterações de tireoide são provocadas pelos produtos químicos. As alterações hormonais, como infertilidade, alterações de ciclos, também são justamente pelos disruptores endócrinos. Quando a gente pensa na saúde da mulher, né, e principalmente entendendo os marcos, né, a gente vai na puberdade, todas as fases que a mulher vai atravessar. Quando há a presença desses disruptores endócrinos, o que é que muda ali naquele contexto, o que é que pode ser percebido ou sentido, né, e que tem a necessidade de uma intervenção? Quando a gente começa falando justamente dos marcos, a gente vai para o ciclo menstrual. Meninas têm começado o seu ciclo menstrual cada vez mais cedo. Isso porque ela foi exposta muito cedo às substâncias químicas, seja do produto plástico, seja dos cosméticos, seja da maquiagem que foi precocemente inserida nessa criança, ela começa a sua puberdade muito mais cedo. A partir daí, desse ciclo menstrual alterado, a gente tem um problema lá na frente, que é a infertilidade. A gente tem as alterações endócrinas, como crianças no pré-diabetes, adolescentes com resistência à insulina, com ovários policísticos, e cada vez mais essa alteração hormonal, ela vem se intensificando. Então, antigamente a gente estabelecia um padrão, mulheres apresentam doenças endócrinas. Hoje já começa desde muito novinha, crianças, adolescentes, adulta, e isso se perpetua, isso vai até a fase idosa. Isso acontece exclusivamente por conta do uso desses produtos. E aí te pergunto isso para a gente tentar trazer aqui, né, como é que a gente cuida para evitar que a gente tenha contato, né, com esse tipo de produto. O que é que a gente deve olhar, o que é que a gente deve evitar, pensando nas crianças. Se a gente tem ali um produto que diz feito para criança, pode confiar, é importante olhar o rótulo, o que é que deve ser observado? Então, o que é que acontece? As substâncias químicas, né, os disruptores endócrinos, eles vêm derivados do petróleo. Então, quase todas as substâncias que a gente tem em contato, seja o produto plástico, né, uma simples embalagem que você embalou ali o seu lanchinho, por exemplo, de uma criança, seja o cosmético, seja a maquiagem, produto de shampoo, tudo tem parabenos, fitalatos, bisfenol A, que são substâncias que são descritas nos rótulos, que isso pode atentar as pessoas a lerem os rótulos para identificar esses tipos de nomenclatura. Só que o que acontece? Hoje a gente pode afirmar que é praticamente impossível
a gente não ter contato a nenhuma dessas substâncias, até porque muitas das substâncias estão também envolvidas na nossa própria alimentação. Então, existem alimentos que têm substâncias plásticas, que a gente já consegue hoje, na medicina moderna, identificar microplásticos no sangue, e isso traz toda uma alteração na nossa cascata hormonal. Então, por que a gente ouve tantas pessoas falarem de cansaço, de fadiga? E muitas vezes você faz um exame bioquímico, nossa, você não tem nada, seus exames estão todos normais, mas aquela substância que foi acumulada no nosso sangue, ela vai desenvolvendo todas essas características. Então, assim, para a gente evitar, uma forma, ler os rótulos, tentar não conter essas principais substâncias derivadas do petróleo. Essas principais que a gente mencionou é o tipo que você observou ali, evite. Ou fuja, porque pode de fato ter algum tipo de impacto. Como Sim, a gente trouxe. E aí a gente vem agora para uma grande questão que a indústria está lançando os produtos, né? Veganos, sem parabenos. Então já existe esse apelo sem parabenos, produtos veganos, sem fitalatos, que é para justamente atrair o consumidor, né, para aquilo que é de fato mais natural, mais saudável. É uma forma também da gente se prevenir e evitar esse tipo de contaminação. E reduzir esses impactos na saúde e na qualidade de vida. A gente trouxe aqui, por exemplo, mudança em ciclo menstrual. Sim. Nas meninas, a questão da fertilidade, falamos de outras manifestações como cansaço, a fadiga, tudo isso pode surgir, como a gente falou aqui, derivado aí desse contato. Sim. Com os disruptores endócrinos. E aí eu já te pergunto, é possível tratar essas condições? Como é que a gente cuida e aborda esse paciente? É possível tratar. Então, o que é que a gente faz? Uma abordagem sistêmica. Tentar evitar o contato com esses produtos, que é quase impossível, porque em algum momento da sua vida você vai ter contato. Fazer uma alimentação cada vez mais saudável, mais natural possível, porque é uma forma da própria alimentação, que são os alimentos antioxidantes, tentar diminuir essa exposição que se tem quando você tem contato com esses produtos. E aí a gente vem numa tríade de melhora, né, para tentar diminuir essa exposição. Então, se eu tenho um sono bom, se eu tenho uma alimentação mais equilibrada, se eu tenho um estilo de vida mais saudável, eu, de uma certa forma, eu consigo equilibrar um sistema que vem sendo desequilibrado pela exposição a esses produtos. A gente falou de evitar, tentar. Quando a gente vai aí olhar essas opções novas que a gente tem no mercado, sim, a gente entende que elas são seguras, a gente pode ficar, digamos, um pouco mais tranquilo para, por exemplo, consumir um produto quando ele vem ali com a chancela vegana, como a gente falou, sim, sem parabenos. A tendência seria a gente caminhar no mercado com maior oferta desses produtos, pensando nesse cuidado geral com a saúde? Sim, eu acredito muito que a tendência é a gente olhar, aprender a ler os rótulos, olhar quais são a composição do produto e sempre buscar alimentos mais naturais. Então a gente fala muito em desembalar menos e descascar mais, que é justamente ter uma alimentação mais equilibrada para que, de uma certa forma, a gente diminua essa exposição, porque a gente não consegue isolar-se de tudo. Porque você vai ter, principalmente nós mulheres, né? A gente vai ter contato com maquiagem, com algum produto de cabelo, vai estar usando um perfume, tudo isso é um disruptor endócrino. Então, a gente não consegue se isolar de tudo. Então, a gente tenta buscar o equilíbrio, a alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, porque a gente não vai conseguir eliminar 100% todos os disruptores. Um plano alimentar, um acompanhamento nutricional adequado pode, então, ajudar muito nesse caminhar e reduzir esses impactos. Muito, porque quando a gente fala na alimentação, a gente não está falando só naquilo que você vai consumir, mas nos alimentos que têm o poder de detoxificar, ou seja, de tirar metais pesados do seu corpo, que é uma forma da gente reduzir esse impacto dos disruptores. Nesse contexto, a suplementação também pode ser indicada, pode auxiliar de alguma forma? Muito, porque a suplementação ela vem como um complemento de uma alimentação mais equilibrada para você justamente diminuir os sinais e sintomas que esses disruptores têm trazido. Cansaço, fadiga, um sono ruim, aquela sonolência durante o dia, um cansaço que não tem fim. Quando é que a gente percebe, por exemplo, primeiro, que a gente está sofrendo o impacto disso, a gente já trouxe aqui algumas das queixas que surgem, que devem chegar. E quando a gente insere essas novas medidas, quando a gente busca minimizar o contato, quando a gente busca regular essa questão da alimentação,
suplementar, fazer todos esses pilares que a gente comentou aqui, como é que esse paciente se percebe depois, na sua prática clínica? Você consegue, né, ver de perto esses resultados? As queixas principalmente eu tô muito esquecido, eu tô muito fadigado, eu não tenho vontade para realizar uma atividade física, eu acordo bem de manhã, mas eu percebo que ao longo do dia eu vou ficando inchado, meu intestino é um intestino que não funciona bem. Então, depois das intervenções e da suplementação, a gente percebe, olha, eu tô mais disposto para fazer uma atividade física, eu tinha um sono picotado, eu tô dormindo bem, eu não acordo mais cansado como se eu não tivesse dormido na noite anterior, eu tinha uma má digestão. Hoje eu percebo que eu não tenho mais gases nem flatulência, meu intestino era horrível, eu passava dias e agora eu tô percebendo que ele volta a funcionar. Então a gente percebe que as peças vão se encaixando e que o corpo ele volta a responder da maneira que sempre deveria ter respondido, mas que pela nossa exposição aos químicos, isso foi sendo alterado ao longo de um tempo. A gente falou de alguns alimentos que podem ajudar, inclusive, a, digamos, fazer essa limpeza no nosso organismo. A gente pode citar alguns aqui, o que é que pode ser benéfico, pensando nesse sentido do cuidado, né, de evitar esse impacto dos disruptores endócrinos? Todos os alimentos que têm coloração verde, eles têm um poder de detoxificação, ou seja, de tirar metade do corpo e eliminar pela urina, principalmente. Então, a couve, a rúcula, o brócolis, tudo que é verde escuro. Então, por exemplo, que dica você poderia dar para alguém que quer fazer uma eliminação de metais? Um suco de limão, um couve e brócolis, por exemplo. Fazendo uma mistura como essa, a gente aumenta a capacidade do nosso fígado em eliminar substâncias tóxicas, por exemplo. Seria uma grande opção. Além dos verdes, tudo que é muito alaranjado é fonte de vitamina A. Então, a gente consegue também potencializar a parte antioxidante do nosso corpo a combater esses radicais livres. Ou seja, tem caminho, a nutrição pode ajudar e ter esse olhar. Pensando na prevenção de doenças crônicas, cuidar disso também vai ajudar, vai ser favorável, pensando no envelhecimento saudável e como a gente pode aproveitar uma longevidade, né, de fato saudável, com qualidade de vida. Muito, porque quando a gente pensa em doenças crônicas, a doença crônica que mais mata as pessoas hoje é justamente o infarto. E a gente pensando no infarto, em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, entre outras doenças crônicas, a gente percebe que a alimentação ela tem um poder de modular, né, de evitar, de prevenir, justamente com a mudança dos hábitos, para que essa doença ela não evolua nem venha a se instalar. Vanessa, eu queria, nesse finalzinho, reforçar novamente o que a gente falou no início e alertar o que a gente tem, de fato, que observar em cada fase da vida. A gente falou das crianças, a gente vem depois para a adolescência, a mulher vai passar aí por todo esse processo de transformação e de virada de chave a cada marco, né, e a cada fase. O que a gente precisa observar em cada uma delas para que, de fato, a gente minimize tudo isso, especificamente, né, para criança, para adolescente e para a mulher que vai atravessar aí outras fases. Então, vamos lá, fazendo um apanhado, crianças, evitar substâncias plásticas. Então, a mãe que gosta de embalar o lanchinho e colocar numa lancheira plástica, ainda aquecido, porque o problema é o aquecimento nessa vasilha, para não ter contaminação de bisfenol, evitar vasilhas plásticas, evitar os sucos de caixinha, evitar os produtos ultraprocessados, porque já tem na sua composição muita substância química, evitar que crianças se exponham também a maquiagem, produtos de cosméticos, unha pintada, porque a gente vê hoje a criança com muita vaidade e isso já tem uma atuação no sistema endócrino dessa criança. Quando essa criança ela vai para a fase da adolescência, ainda é pior, porque hoje a adolescência ela está muito mais exposta, as meninas estão ficando muito mais precoces do que antes. Então, a exposição é muito maior porque tem aí as maquiagens, tem os cílios, tem as unhas em gel. E aí, quando essa adolescente ela chega na fase adulta, ela já chega com sobrecarga muito grande no seu sistema hormonal, principalmente no seu sistema reprodutor. Então, a gente vê mulheres com ovários policísticos, com endometriose, com infertilidade, porque ela vem com a sobrecarga desde criança. Então, quando a gente pensa em toda essa situação e a gente pensa em longevidade, como é que essa mulher vai chegar
bem no final, né, a partir dos seus 60, se ela teve uma sobrecarga desde a sua infância. Então, com a mudança do estilo de vida, com a mudança da alimentação, com a atividade física, a gente consegue ir diminuindo, porque a partir do momento que você muda a sua alimentação, você deixa de se expor a um tóxico, a partir do momento que você faz uma atividade física, você consegue eliminar substâncias tóxicas através do suor, através da urina, você bebendo mais água. Então, a gente consegue reequilibrar todo um sistema hormonal que foi modificado desde a infância. Então, às vezes, as pessoas acreditam que a contaminação é por um dado momento. Foi por conta de uma situação. Não. Mas o que a gente percebe hoje é que desde criança, e hoje já se fala em vida intrauterina, então a mulher se contaminando na gestação, e essa criança nascendo contaminada, e essa contaminação evoluindo até a fase né? Muito acumulativa. Então a gente precisa mudar o estilo de vida e a alimentação para que isso de uma certa forma seja equilibrado. Olha, a gente fecha com essa mensagem. Queria agradecer aqui sua participação e principalmente por trazer esse alerta, por mostrar que a gente pode ter um pouquinho mais de atenção, fazer escolhas corretas. Sim. E evitar todos esses impactos aí, esse cuidado, né, olhar diferenciado para os disruptores endócrinos. Foi um prazer, Vanessa. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Obrigada. É só acompanhar o canal da Singular no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para acompanhar tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à saúde, cuidado, conhecimento humano e inovação.